Oi, pessoal, bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje é dia 16 de junho de 2025, são 7 horas da manhã. Nós estamos começando agora a primeira edição da semana do nosso Desperta. Eu espero que você tenha tido um fim de semana de muito prazer, de muito lazer, que tenha descansado bastante. Imagino também que o seu fim de semana foi de muita preocupação com a situação no mundo, né? Porque a coisa não está fácil. Nós vimos aí, hoje entrando o quarto dia dessa guerra insana iniciada por Israel contra o Irã e a resposta muito violenta do Irã. Enfim, nós estamos vivendo um momento de profunda apreensão no planeta que coloca no nosso radar, mais uma vez, né, a tão temida e tantas vezes adiada Terceira Guerra Mundial. Por quê? Os atores estão se posicionando em torno desse conflito. Parece que a empreitada israelense não tem limite em relação ao uso da força e Teherã também não está disposta a receber bombas e mais bombas caladinha, né, para deixar Israel fazer um passeio lá, inclusive com a pretensão já anunciada de provocar uma troca no regime dos ayatolás. Então a situação lá continua muito grave, né? Mais de 200 pessoas já morreram, 1.200 já ficaram feridas e isso é só o começo, hein? Porque vem muito mais por aí. E no mundo inteiro, não é só no Brasil não, protestos se erguem contra essa empreitada militar de Israel e pedem a condenação no âmbito das entidades multilaterais. Só que eles não ligam a mínima para essas entidades. A ONU, que criou Israel em 1948, é absolutamente desprezada, né? Foi suficiente para dar ao povo judeu o Estado que eles ao longo de toda a história pretenderam, mas agora não é capaz de refrear a ira desse mesmo povo, né, no massacre genocida que vem promovendo ao povo da Palestina e agora nessa incursão contra os iranianos, né, os antigos persas. Então, a situação é extremamente delicada, a semana começa muito apreensiva e com toda a razão, né? Porque, afinal de contas, olha, é uma região explosiva, é um conflito multissecular e ali estão as principais rotas e as principais jazidas de petróleo do mundo. Então, o início das hostilidades já gerou, né, movimentos no mercado petrolífero no final da semana passada. Vamos ver agora o que vai acontecer. E aí a notícia é muito ruim para todo mundo. Por quê? Se por acaso houver qualquer tipo de impedimento ao trânsito dos petroleiros ou mesmo embargos à produção de petróleo, isso vai acabar se refletindo no aumento que nós tivemos aqui nos anos 70, né, numa crise do petróleo que já está sendo antevista por especialistas no horizonte. Isso significa menor crescimento global e mais inflação por causa do encarecimento do preço dos combustíveis, né? Aqui no Brasil, os movimentos sociais fizeram várias ações no fim de semana pedindo que o presidente Lula rompa com as relações diplomáticas com Israel. Mas o governo brasileiro, apesar do tom das críticas, né, que são bastante assertivas, não parece muito empenhado em romper relações diplomáticas. Mas o Celso Amorim, que é assessor especial do presidente Lula, está falando aí em rompimento militar, né? Rompimento militar. Vamos saber melhor o que significa isso, tá bom? Bom, gente, aqui no Brasil nós tivemos no fim de semana algo inacreditável, que foi a queda de um balão com 33 pessoas a bordo. Foi um descuido evidente do piloto, um homem que não estava habilitado nem para transportar a quantidade de passageiros que ele levava, 33, e muito menos para fazer voos comerciais. Ele só podia fazer mesmo voos amadores. E por isso, depois da queda do balão, provocada, sabe por quê? Vou dizer para vocês por quê. Porque ele não prestou atenção à meteorologia, né? Os voos de balão só podem acontecer quando os ventos de superfície estão até 10 km por hora. Mas ele decolou, já havia previsão meteorológica de que os ventos chegariam a 70 km por hora. E aí o pouso é um desastre, acontece o que aconteceu. Morreu uma mulher, né? Os outros passageiros desse balão ficaram feridos. E tudo isso por causa da imperícia, ou sei lá do que, da voracidade por dinheiro desse piloto que, né, fez esse voo homicida. E só para não dizer que ele, não, mas ele não sabia, ele tinha razão, não tinha razão nenhuma, o tempo não estava, tá? Porque lá em Boituva, que fica do ladinho do lugar onde esse balão decolou, tinha lá um festival de baloeiros previsto para esse fim de semana, mas ele não aconteceu justamente por causa da meteorologia, né? O balão voa na velocidade do vento, com vento forte, o balão vai ter uma velocidade rápida em relação ao solo e aí acontece o que aconteceu, não é isso? Vamos falar um pouquinho aqui de futebol, gente, já que nós demos aqui os destaques, daqui a pouquinho eu volto para conferir o clima e
também os destaques do site do ICL, mas por enquanto eu quero chamar o meu amigo Alex Amorim, que está cheio de novidades aqui. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Barunos, bom dia, comunidade do chat, como vocês estão? Vocês podem ver que o Alex está de camiseta verde aí. Vocês acham que isso é por acaso? Não é por acaso. Homenagem? Mas homenagem a quê, Alex? Foi um empate. Foi empate, mas o Palmeiras jogou bem. Nisso parecia que o Palmeiras ia jogar mal, porque é um clube europeu, só que jogou de melhor, na minha opinião, e na opinião da maioria dos brasileiros, e infelizmente ficou apenas no empate, Panunzo. Agora, só uma perguntinha aqui, para você querer botar gasolina nessa fogueira, mas se o Palmeiras, por exemplo, ganhar esse Mundial lá nos Estados Unidos, acaba a polêmica, né? O negócio de que os São Paulinos, os corintianos falam que o Palmeiras tem... Aliás, na sua opinião, isso é mentira ou é verdade, Alex? Isso é mentira, porque o Palmeiras foi campeão mundial em 51, e se o Palmeiras ganhar o Mundial esse ano, Panunzo, será bicampeão mundial, Panunzo. Será bicampeão mundial. Bicampeão. Perguntar isso para um palmeirense é puxar briga, né? Puxar Sim. briga. Ô, Alex, bom, nos jogos desse campeonato mundial que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nós tivemos uma vitória do Botafogo, né? Uma vitória importante, né? Conta para nós como é que foi esse jogo. Então, o Botafogo jogou ontem, 11 horas da noite, contra o Seattle Sounders, que é dos Estados Unidos, e teve uma vitória de 2-1 para Panunzo e assumiu a segunda colocação no grupo, que conta com PSG e Atlético de Madrid. O Palmeiras ficou com empate 0-0 contra o Porto e hoje, Panunzo, terá um jogo entre Flamengo e Esperance, que é um grande clube da África, da Tunísia, e será às 9h40 da noite, então terá esse jogo brasileiro hoje. Muito bom. Aí tivemos até uma chocolatada lá ontem, né? Um time da Nova Zelândia ou da Austrália, que perdeu por 10. Nova Zelândia. Perdeu para quem? Perdeu de 10-0 para o Bayern de Munique. Lembrando para nós que o Auckland City, que é o time da Nova Zelândia, ele, no seu clube, os jogadores são profissionais, porém eles têm outras áreas de atuações. O goleiro, por exemplo, o Panunzo, ele é empilhador numa empresa lá na Nova Zelândia, então eles têm essa vida dupla entre o CLT e ser jogador profissional. Quando precisava tomar um chocolate desse tamanho, 10-0, acho que é o recorde em matéria de humilhação, né? Sim, foi o placar com maior goleada no Mundial de Clubes, Panunzo, 10-0. Bom, aí pega um clube desses aí, né, de empilhador, de operador de empilhadeira, Sim. A gente até entende, mas aquele 7-1 do Brasil e Alemanha, aqueles 7-1 são muito mais significativos do que esse 10-0 aí, né? Isso é verdade. Bom, vamos continuar aqui, porque temos alguns assuntos aqui. O ICL, e eu queria que você visse essa notícia comigo, tá? Olha só como é que são as coisas no mundo do futebol. Vocês acham que existe mesmo liberdade de expressão ilimitada no mundo? Quando você for assistir o jogo desses campeonatos aí que o Alex está falando, né? Atenção para como é que a informação é conformada, toldada aí, tá? Um ambiente absoluto de censura comercial, tá? Vou ler aqui para vocês a matéria no site do ICL, olha só. Direitos de transmissão versus jornalismo, a lei da mordaça da FIFA no Mundial de Clubes. O Alex vai ajudar a contar essa história aqui para vocês, mas saiba já você que na ausência de crítica, pode ter certeza absoluta, não é por causa da perfeição do campeonato não, imposição contratual, tá? O contrato obriga as emissoras e as pessoas que transmitem a não criticar de jeito nenhum a FIFA. É isso, Alex? Isso mesmo. Eles praticam a lei da mordaça, Panunzo, que nada mais é que proíbe a crítica ao evento, aos estádios, aos patrocinadores, contratos, prevendo a imagem da FIFA e de quem tem os direitos da imagem, que é um canal que tem direito ao fundo árabe, que é patrocinado, Panunzo. Quer dizer, notícia só se for boa. Se for ruim, o público não pode ficar sabendo, por imposição desse contrato, né? Sim. Vou ler aqui a matéria para vocês terem uma ideia da gravidade disso aqui. A lei da mordaça é a regra, mais uma vez, vigente em todos os canais de televisão, streaming, rádios e demais plataformas que irão passar os 63 jogos em mais de 100 países. Uma lei do silêncio onipresente que rege a relação entre a FIFA e todos os meios de comunicação detentores dos direitos de transmissão nos eventos da entidade ao longo dos tempos. No Brasil, olha quem é que é signatário desse acordo. TV Globo, Sport TV, Cazé TV, em parceria com a Live Mode, Globoplay e a DAZN. Eu não sei se é assim que fala, é isso? DAZN. Isso. DAZN. Esses são os que transmitem os jogos. Todos eles concordaram com essas cláusulas aqui, tá bom?
Aí a nossa matéria, o ICL conseguiu o acesso a esse contrato, né, e viu que lá tem 7 itens vetados, tá bom? Olha aí você que gosta de futebol, ó. Vamos lá. O impedimento se estende a qualquer abordagem negativa sobre a DAZN, a empresa detentora dos direitos globais da competição. Não pode falar mal dessa empresa. Alô, DAZN, estamos falando mal de vocês aqui, ó, porque vocês impõem o regime de censura aos times. Vamos falar mais mal do povo. 7 itens sob censura, Alex. Vai lá. Vamos lá. Criticar o evento, a FIFA ou a DAZN, falar mal dos estádios, mencionar patrocinadores negativamente, divulgar ou vender o contrato, usar falas comerciais sem aprovação prévia, fazer publicidade fora do intervalo e revelar qualquer informação do contrato, mesmo após o torneio, Panunzio. Muito bom. Ainda tem mais alguma coisa aqui, olha. Depreciar estádios, né, onde os jogos são realizados, Sim. né? Que mais? Repassar essas informações do contrato. Aqui, ó, nós com a informação dos contratos aqui, ó, FIFA. Põe a gente, vai. Mas a gente também não vai mostrar os jogos, né, Alex? Sim. Agora eu queria entender qual é a penalidade para quem não cumpre essas regras contratuais, tá? Aqui está escrito que essa empresa, DAZN, pagou $1 bilhão à FIFA pela propriedade, além de transmitir de uma plataforma própria, e ela também faz licenciamento dos jogos, né? A expectativa anterior da FIFA era de arrecadar $2 bilhões, quer dizer, o dobro, né? Vendendo os direitos do Mundial, mas com a proximidade da disputa, esse valor acabou ficando frustrado. De qualquer jeito, né, é um valor gigantesco, né? E o mundo inteiro gosta de futebol, né? Sim. Mas aí a gente fica, né, sujeito até a gostar um pouco menos, porque, meu, o que é isso? Como assim pôr uma censura dessa? Quer dizer que não pode falar mal dos organizadores, não pode criticar. Que diabo de democracia é essa? Precisa mandar o pessoal do Corinthians lá, hein, Alex? O pessoal da democracia corintiana, não é não? Isso é verdade. Lembrando que a FIFA, o Panunzio, ela tem uma prática de blindar quem fala mal dos parceiros desde a Copa do Mundo do Catar em 2022, Panunzio. Então isso é uma prática que ela já vem elaborando há algum tempo. Que legal. Bom, então você já sabe como é que funciona, né? Quando aquele locutor de voz tonitruante e tudo mais estiver elogiando, você pode saber que é jabá. Quando não for jabá, não pode falar. Então que ele se cala, né? Sim. Agora vamos lá, vamos mudar de assunto aqui, porque eu fiquei sabendo, e isso está no UOL hoje, essa manchete que está aí na capa, que o Alex está mostrando para a gente, olha só, o Santos é um fenômeno de marketing digital, tá? Ele cresceu, e cresceu muito, tá? E tá entre os maiores 100 do mundo. Aí tem a foto do Neymar aqui. E a gente pergunta, mas o que o Neymar tem a ver com isso? Será que o Neymar influencer é mais importante para o Santos do que o Neymar jogador? Porque ele não é mais jogador. Então, se não faz gol, se não participa de partidas, a culpa é dele, por isso, Alex, por esse aumento repentino aí no número de pessoas que seguem o Santos nas redes sociais ou não? Sim, Panunzio. Lembrando que após o anúncio do Neymar, o Santos teve 7,6 milhões de novos seguidores, o maior incremento mensal já registrado por um clube brasileiro, Panunzio, alcançando 23,4 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Então, o anúncio do Neymar, a contratação, alavancou ainda mais as redes sociais do Santos, que antes estava embaixo, agora assume essa primeira colocação entre os 100 maiores clubes do mundo no alcance digital, Panunzio. Agora eu entendi, então, o que o Neymar está fazendo no Santos sem jogar futebol. Ele é influencer do Santos, é isso? Sim. A bola estava atrapalhando ele um pouco, né? O samba não podia acontecer, né? Porque, afinal de contas, sempre tem algum jogo depois de uma boa balada, né, Alex? Mas a função dele no Santos não é jogar futebol, é ganhar clique. Ele é caça-clicker. Sim. Do Santos, é isso? Sim, ele é o influencer do Santos. Lembrando que o Santos teve um aumento de 81% comparado a junho do ano passado, Panunzio. Então foi um aumento enorme depois do anúncio do Neymar, que não teve retorno significativo em campo, mas as redes sociais do clube estavam felizes com os novos seguidores e o alcance que aumentou muito, Panunzio. Muito bom. Então vamos transformar logo o time numa agência de marketing digital, né? Sim. Já que o talento do jogador não faz falta para um time de futebol e ele está sendo saudado lá como o homem das redes sociais, então parabéns, Neymar. Você realmente é um craque, né? Como influencer do YouTube. Mas olha, gente, não vai pensar que isso tudo só se deve a ele, tá? Que a própria matéria diz, ó, o Peixe já registrava uma melhora nas redes antes do Neymar.
e viu um boom acontecer a partir da chegada dele. Portanto, havia já um processo, né? Sim. Então é isso. Você que não entendeu nada, como eu e o Alex aqui, sobre a contratação de um jogador que não joga absolutamente nada, que não está nunca em campo. Na balada ele está, mas no campo não está. Sim. E aí está explicado aqui, o Santos, na verdade, está virando uma agência de marketing digital. Aí está certa a contratação do Neymar, né? E já tem um ex-jogador influencer, Panuso. Uma nova profissão. Ex-jogador influencer. Sim. Alguma coisa mais por hoje? Apenas isso, Panuso. Até mais e uma boa semana, bom programa aí, Panuso. Obrigado para nós, Alex. Então estão aí as informações, você já sabe como é que o babado acontece lá nesse campeonato mundial, né? Já sabe que o Palmeiras tem mundial, viu? Você que vive falando isso, que o Palmeiras tem mundial, o Alex explicou para você, em 1951... Contra a Juventus. Contra o Juventus? Isso, daqui do Brasil? Turim. Isso. De Turim. Muito bom. Há controvérsia sobre esse campeonato, até porque não existia ainda a FIFA, não é isso, Alex? Mas vamos lá. Os palmeirenses se agradam disso aí. Se ganhar o campeonato dos Estados Unidos, aí é que não tem mais choro nem vela, né? O Palmeiras terá sim mundial. Segundo o Alex, uma das grandes vozes palmeirenses do Brasil, ele será bicampeão mundial. Tá bom? Isso mesmo. Vamos lá então para a meteorologia, gente. São 7 horas e 16 minutos já. Bom dia para você que está levantando aí da cama agora. Tá friozinho ainda, mas vai melhorar essa semana, tá? E a meteorologia está trazendo boas notícias para nós aqui. Olha, como sempre nessa época do ano, a calha norte do Amazonas e até um pouquinho da calha sul também, né? Agora estão sujeitos aí à chuvarada, né? Tá aqui, olha, 2 alertas de chuvas intensas, um no Amazonas, próximo a Manaus, e outro aí no noroeste do estado do Pará. Toda essa região em amarelo aqui, né, do norte do Brasil, vai chover bastante lá hoje, mas o pessoal está acostumado, não tem problema nenhum. Aqui no sul, né, semana passada nós vimos a temperatura aí quebrando recordes anuais, né, principalmente nas serras catarinense e gaúcha, a coisa começa a arrefecer e os alertas de geada estão adstritos aqui, olha, esse ponto da serra catarinense, muito próximo da divisa com o Rio Grande do Sul. Aqui o alerta é de geada, tá vendo só? E nas demais capitais o tempo vai ficar bom, vai ficar tranquilo, a temperatura não vai ter extremos pra gente. Olha, o mapa da previsão é esse aqui, ó. Áreas em verde é onde chove, né? Então, portanto, chove lá no extremo norte do país, chove de Rondônia até o Amapá, passando pelo Pará, Amazonas e até um pedaço do Maranhão. Chove também aqui no Agreste e no litoral do Nordeste, né? Desde o estado de Pernambuco até o sul da Bahia, entrando um pouquinho pelo norte do Espírito Santo, como a gente pode ver aqui no mapa, olha. Né? Então, chuvarada lá na Bahia, tá? E olha aqui, ó, chuvisco a previsão para hoje, felizmente não é chuvarada, como eu falei. Agora, só para a gente tirar a dúvida sobre algumas temperaturas muito baixas aqui, vamos ver como é que vai ficar o tempo. Olha, Porto Alegre mínima de 13, com máxima de 18, Florianópolis 16, com a temperatura ainda 25, Curitiba, que foi a capital mais fria nos últimos dias, mínima de 11, durante a madrugada já aconteceu, máxima de 20, aqui em São Paulo 12 graus de temperatura mínima, com 24 de máxima, quer dizer que o pessoal hoje vai poder tirar o casacão, né? Belo Horizonte 11 de mínima, mais frio do que São Paulo, com 24 de máxima, e Campo Grande 17 graus com 29 de mínima, tá? O restante do Brasil, temperaturas normais para que você aproveite o seu dia hoje, tá? E o outono aí se fazendo sentir, né? Muita seca, ar com umidade relativa já muito baixa, principalmente no miolinho do Cerrado brasileiro, que é o que mais a região que mais sofre com esse momento. Mas tá bonito, gente, vocês já viram a quantidade de ipês florindo para tudo quanto é lado? Essa época do ano é uma profusão de flores, né? Eu fico encantado com as ondas de ipê, né? Parece que elas seguem uma ordem, primeiro o roxo, depois o amarelo, depois o rosa e finalmente o branco. E essa onda já começou. Ela não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares, mas você tem floração de uma espécie mais ao norte, de outra mais ao sul, enfim, as árvores vão formando aí essa paisagem maravilhosa do outono, né, contrastando com aquele céu avermelhado do pôr do sol mais lindo do ano, que é o pôr do sol do inverno, tá bom? Gente, vamos para os destaques do ICL aqui, então. Botar para vocês aqui a capa do nosso site no ar. O site, você já sabe, é o icl.com.br. E a manchete não poderia ser outra, porque o mundo está preocupadíssimo com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Olha, já foram 3 dias de conflito, a nossa manchete diz aí, Israel e Irã trocando ataques pesados, né? Explosões registradas nos 2 países, danos muito
firmes à infraestrutura militar do Irã e, ao mesmo tempo, danos em áreas civis do Estado de Israel, que gera, né, muita dor, muito sofrimento nessa guerra tão sem sentido, né, entre dois países que até outro dia eram aliados, hein? Essa que é a questão toda. Com discursos sempre do lado do Estado de Israel, prometendo provocar um câmbio no regime dos ayatolás. É como se Israel fosse um grupo revolucionário que quer democratizar o Irã, de alguma forma. Justamente, né, um dos estados mais fascistas do mundo, que hoje é Israel, com seu projeto de poder para um vizinho. É o suprassumo do imperialismo interveniente, né? Mas está aí, estão trocando bombas lá, mísseis e tudo mais. Você já reparou que nas guerras de hoje você não ouve falar em batalha homem a homem? Não tem mais soldado trocando tiro dentro da trincheira, né? São guerras de teleguiados, são guerras de drones, de mísseis, que têm o potencial mesmo de fustigar a população civil. Então acho que nós estamos vivendo hoje um dos tempos mais desumanos, né, de toda a nossa história, porque já existe a tecnologia para fazer ataques cirúrgicos, quando é o caso. Eu sempre tendo a achar que nunca é o caso, porque guerra é um espetáculo de violência, sangue e tristeza. Mas enfim, mesmo com essa tecnologia toda, e as pessoas continuam morrendo dentro de casa, civis, desarmados, inocentes, né? E 240 e tantos já morreram nesses atentados recíprocos aí de Israel e do Irã. Uma tristeza ver isso acontecer, enquanto o mundo não sabe o que fazer com esse conflito. Por quê? Porque você tem, de um lado, um sujeito que é um obcecado por violência, que é o Netanyahu, né? Obcecado por limpeza étnica, que é um fascista autêntico, e do outro lado você tem um regime ditatorial que também está escorado num potencial bélico muito forte, né? Agora, durante os primeiros atos dessa cena de guerra, o mundo se limitou a fazer eles estão brigando, como se essa luta, essa batalha, essa guerra não fosse uma batalha absolutamente previsível. Inclusive, ela foi antecipada tantas vezes, né? Por avisos de que um lado mandava para outro, e houve algumas incursões no ensaio dessa história toda que já indicavam que isso iria se transformar mesmo num conflito de maior gravidade. Agora, essa semana é uma semana muito importante, tem uma reunião do G7 que vai acontecer essa semana. O Lula está lá, o objetivo dessa reunião era falar mais sobre clima, mas é óbvio que a emergência militar vai tomar o espaço na pauta. E nós vamos começar já a falar sobre isso aqui. Mas antes vamos saber como é que foi lá o terceiro dia de conflitos, o que aconteceu. Eu vou abrir aqui a matéria no site do Célio para que você possa ficar bem informado, né? Essas imagens, olha, imagens como essa aí que você está vendo, são imagens que tem aos milhares na internet, né? Uma tristeza ver isso acontecendo, mas essa imagem é a imagem dessa guerra. O que diz o nosso post aqui no site do CL? A tensão entre Irã e Israel entrou neste domingo pelo terceiro dia consecutivo de trocas de ataques militares, abrindo múltiplas frentes de agressões. Em números oficiais foram registradas 80 vítimas fatais pelo lado iraniano e 14. Esses números aqui já estão superados, tá? Já subimos além dos 200. Nos dois lados, equipes de resgate permanecem em operações nas áreas atingidas e os números oficiais devem ser atualizados nas próximas horas. Disputa iniciada na madrugada da última sexta-feira, quando Israel informou que realizou algo que eles chamaram lá, que é um nome bastante diferente daquilo que a realidade sugere, né? De ataques preventivos. Preventivo de quê? Como é que alguém começa uma guerra dizendo que está se prevenindo contra a guerra? Enfim, como resposta, até o sábado 14, o Irã já havia lançado 6 mísseis contra as cidades israelenses de Tel Aviv, Rishon e Lezion. E nesse domingo as operações atingiram também Bat Yam, Rehovot, Tel Aviv e arredores. Sirenes soaram em Jerusalém, Tel Aviv, e as autoridades orientaram moradores a permanecerem nos abrigos, né? A matéria atualiza informações até a noite de ontem. Está dizendo o seguinte: na noite desse domingo, explosões foram registradas em Jerusalém e Tel Aviv. Imagens mostram rajadas de mísseis nos céus das duas cidades. Imagens simplesmente impressionantes, né? As Forças Armadas do Irã alertaram os moradores de Israel para que deixassem as proximidades de áreas vitais para sua segurança em um comunicado transmitido pela TV estatal no momento em que o Irã lançou um novo ataque contra Israel. Mas, na verdade, os mísseis caem em qualquer lugar, né? Os mísseis que não são interceptados aí por esse domo de ouro, que é o sistema de defesa aérea de Israel, aliás, muito eficiente. Enquanto isso, né, os aviões de Israel
passeiam sem enfrentar praticamente nenhuma resistência pelos céus do Irã, que parece ter tido as suas defesas antiaéreas profundamente comprometidas, se é que elas existiam, né, que é outro dado que a gente não tem. Olha, ontem o Netanyahu afirmou que os ataques israelenses podem ter como resultado a queda do regime do Irã, né? Ele não esconde o seu desejo de provocar um câmbio interno, né, alterando a situação em um país que não está sob jurisdição de Israel sob nenhum aspecto, né? Então são essas as informações. Tem aqui também, né, lá nos Estados Unidos, uma ação do ponto de vista retórico muito complicada de entender do Trump, porque o Trump dizia que ia acabar com essa guerra imediatamente assim que chegasse lá. Mas como se viu, o apoio dos Estados Unidos a Israel não deixa chance para a paz. Porque, na verdade, os Estados Unidos, que não têm soldados atuando lá, não têm armamentos operados pelos seus comandantes, os Estados Unidos dão franco apoio a Israel. Isso cria aí uma dicotomia entre o discurso, que era um discurso de paz, e a prática, que é uma prática beligerante, é uma prática de guerra. Tá bom? Vamos dar sequência aqui no nosso noticiário, ainda falando sobre o que acontece lá. Eu vou mostrar para vocês agora um post do Valdo Cruz, lá do G1, antecipando que um grupo de parlamentares, né, são 13 autoridades lá em Israel, esses 13 seriam transferidos hoje para a Jordânia. Não sei ainda se essa transferência está em vigor ou não, mas eu quero dizer para vocês que o castigo para esse grupo até que é bom, viu? Porque é um grupo de extrema-direita brasileira. Lá nesse grupo está o vice-prefeito da minha cidade, Uberlândia. Eu vou lembrar para vocês de um episódio de 2002, plena campanha eleitoral, o Lula foi fazer um comício lá em Uberlândia, e aí um grupo de palhaços pegou um drone agrícola, encheu o drone, desculpa, tá? De merda, tá? E jogou sobre a multidão que aguardava a chegada do Lula. Esse vice-prefeito era uma dessas pessoas, tá? Que estavam lá operando esse drone, nessa atitude de hostilidade. E ele está agora lá em Israel, passando medinho lá. Ai, tô no bunker aqui, pessoal, socorro, me tira daqui. E aí é o seguinte, será que o governo brasileiro vai escoltar esse grupo de volta ao Brasil? Será que vai avião do governo para a Jordânia para buscar esses 13 abelhudos aí que foram lá a convite do governo do Estado de Israel para fazer proselitismo com essa guerra horrorosa? Provavelmente sim, né? Vamos ver o que vão dizer na chegada aqui, quando conseguirem sair lá do meio desse tiroteio todo. E lembrando aqui que a Jordânia fica no cenário da guerra, né? Portanto, há restrições para o voo ali, Enfim, o que o Valdo nos conta? Negociações estão sendo intermediadas pelo senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. A expectativa é de que as autoridades sejam transferidas ainda agora pela manhã, hoje, nessa segunda-feira, né? Eu vou até pedir para a nossa produção checar com o senador Carlos Viana como é que anda o status disso aqui, para que a gente possa atualizar a informação. O que a matéria do G1 diz? Olha, o senador Carlos Viana, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, afirmou neste domingo que algumas autoridades serão escoltadas pelas forças de defesa de Israel até a Jordânia na manhã desta segunda-feira. O grupo está em negociações com a Embaixada de Israel no Brasil. Ainda de acordo com o senador, a negociação acontece diretamente com a Embaixada em função de dificuldades nas relações entre Brasil e Israel. A expectativa é que 13 autoridades estejam neste primeiro grupo a ser transferido. Ao todo, pelo menos 41 representantes brasileiros estão em território israelense. E nem o Ministério das Relações Exteriores e nem a Embaixada de Israel no Brasil confirmaram as informações do senador Carlos Viana até o momento. Por outro lado, a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou em nota que o governo da Jordânia já disponibilizou segurança para recepcionar esses brasileiros que acabaram indo ao país, né, ou estão chegando ao país como rota de fuga da guerra. A ministra Gleisi ligou nesse domingo para o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, informou que o governo da Jordânia já tinha colocado à disposição segurança para recebê-los na fronteira, caso Israel autorize a viagem por terra com segurança. Vamos ver se a gente consegue saber como é que está isso, porque vocês imaginam como é que é essa operação, com autoridades estrangeiras que tinham nada que está fazendo lá, mas numa operação que acontece em meio, né, a uma cena de guerra. Eu acho que esses caras, as próximas viagens internacionais deles vão ser para Disneylândia, porque guerrear com o Pato Donald e o Pateta é muito mais fácil do que ficar em meio ao fogo cruzado lá entre Israel e Irã, né? Sobre o clima que preside, né, o humor dessa guerra
lá em Israel e no Irã, olha, as ameaças são as piores possíveis. Fulano vai queimar, Beltrano vai morrer, vai não sei o que mais, vai haver muito sobre... As ameaças são, são terríveis e o sofrimento a gente vê, né, no rosto das pessoas que estão aí assustadíssimas, com o rosto de quem não tem nada com isso, que é a população civil, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês algumas informações do fim de semana. Se você já viu, isso aqui é apenas para dar um colorido da situação que está lá, uma situação terrível. Olha aqui, ó, o que diz o ministro da Defesa de Israel, que é um sujeito que é um apólogo mesmo da violência desmedida, né? Teherã vai queimar. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, deu um recado ao Khomeini, ao Ayatollah Ali Khamenei, né? Que é o líder supremo lá do Irã, neste sábado, dizendo que se o país árabe continuar disparando mísseis contra terras civis, Teherã vai queimar. O ditador iraniano está tomando os cidadãos iranianos como reféns, criando uma realidade na qual eles, especialmente os moradores de Teherã, pagarão um alto preço pelos danos flagrantes infligidos aos cidadãos israelenses. Se Khamenei continuar disparando mísseis contra a retaguarda israelense, Teherã vai queimar, disse esse Katz, em um comunicado, depois que projéteis iranianos foram lançados contra Israel entre sexta e sábado, causando danos extensos na região de Tel Aviv. Israel ataca, né, mata muita gente. No primeiro dia foram quase 80 mortes e não quer que haja uma resposta. Não, deixa só a gente bombardear. Vocês ficam aí só recebendo as bombas mesmo, tá? É isso mesmo, olha, o ataque iraniano foi uma resposta à ofensiva sem precedentes do Estado judeu no Irã, que já soma 78 mortes, já somava no primeiro dia 78 mortes e mais de 320 feridos, né? E o Khamenei classificou essa afronta como uma declaração formal de guerra e a guerra já está se desenvolvendo. Nós falamos agora aqui sobre essas autoridades brasileiras que estavam lá fazendo turismo na guerra de Israel, que estão agora lá apavoradas, querendo voltar para trás. E a negociação que acontece entre o governo brasileiro, né, vocês viram aí a intervenção da Gleisi Hoffmann, mas num ambiente muito ruim da diplomacia entre os dois países. Por quê? Porque nós estamos na iminência de que haja aí um rompimento de relações. E ainda que não aconteça rompimento de relações diplomáticas, o presidente Lula é um crítico, mas muito assertivo desse problema que está acontecendo lá em Israel. Ele não se poupa de manifestar posições que são posições, né, posições críticas mesmo, e aliás, posições muito bem colocadas cá para nós, porque é exatamente isso, aceitar esse genocídio promovido por Israel e a instabilidade que o Estado judeu gera hoje para o mundo, não é só para a região dele, não é só para essas forças que estão lá diretamente nessa ação beligerante, é para o mundo, porque o risco que tem aí é o de que essas ameaças de que Teherã vai queimar, não sei o que mais, que seja mesmo o uso de um potencial nuclear que Israel certamente tem, mas tem, como acusa o Irã, tem por baixo dos panos, né? Porque formalmente Israel não tem nenhuma bomba de São João, não tem nada. Mas todo mundo sabe que ele tem, ele pode ter cerca de 400 ogivas, né? E como a crueldade tem sido a tônica de todos os movimentos aí comandados pelo governo Netanyahu, imagina-se aqui que a vontade de fazer a capital do Irã queimar não seja apenas metafórica, né? A gente torce para que isso não aconteça. Agora, em meio a isso tudo, o governo brasileiro tem que coordenar essa negociação para que esses políticos que estão lá fazendo proselitismo em Israel cheguem em segurança numa área fora da zona de guerra, que no caso seria a Jordânia, só que num ambiente tenso, né, nas relações diplomáticas, né? E é tenso por quê? Porque a pressão para que o Brasil rompa com Israel é uma pressão de fato, né? Espera-se que ela gere alguma consequência. No Brasil, de fato, tem essa matéria que você está vendo aí na sua tela. Ato em São Paulo aumenta a pressão para Lula romper relações com Israel. Milhares de pessoas foram às ruas manifestar apoio aos palestinos contra o genocídio em Gaza, que, aliás, corre o grande risco de, diante da escalada militar, né, com o Irã, ficar em segundo plano, perder a visibilidade, a gente perder a noção dos horrores que estão sendo perpetrados lá dentro da faixa de Gaza, né, e o massacre à Palestina em função de que há
algo mais grave do que isso do ponto de vista da violência da guerra no horizonte da gente hoje, né? Mas está aqui a foto do Brasil de fato, olha, ontem muita gente foi ao centro de São Paulo para ver, para se fazer perceber, para pedir uma intervenção do governo brasileiro, né, condenando na prática esse processo todo de massacre do povo palestino. O que é que diz a matéria do Brasil de fato? Começa com um bordão que foi entoado ontem pelos manifestantes aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. O bordão é o seguinte: governo Lula, eu quero ver ruptura com Israel acontecer. Então está aqui um desafio de uma galera que é base desse governo, né, cobrando do governo uma atitude de coragem diante da escalada militar e das crueldades promovidas lá pelo Estado de Israel. A matéria do Brasil de fato fala que essa frase foi a mais entoada pelos milhares de manifestantes que ocuparam as ruas de São Paulo ontem, domingo. Manifestações ocorreram em outras cidades como Brasília. Só na capital paulista participaram 30 mil pessoas, segundo os organizadores. O ato é parte da Marcha Global para Gaza, uma iniciativa internacional que motivou manifestações em várias partes do mundo. Colocou mais pressão no presidente Lula para que rompa relações diplomáticas e comerciais com Israel. Hava Al-Sadir, coordenadora da Samidon, que é uma rede de solidariedade aos prisioneiros palestinos, cobrou que o governo brasileiro avance para além das críticas. Ela disse o seguinte, olha, muito importante esse ato de hoje para a ruptura do governo brasileiro com a ocupação israelense. Estamos aqui para demonstrar que nunca estaremos do lado errado da história. Sempre seremos o lado certo da história, afirmou essa coordenadora das mobilizações, né? E está aqui, olha, você vê, tem várias fotos aqui do evento de ontem. Enfim, a base do governo Lula pressionando o governo para que tome uma atitude mais corajosa do que a simples retórica, né? Passou da hora mesmo, tá? Passou da hora. Agora, diante do silêncio do mundo, né, as falas do Lula são até um alento, porque, né, o mundo está, assim, paralisado, apoplético, o mundo está completamente desprovido de capacidade de reagir. Até porque ninguém quer se meter nessa confusão aí. Mas olha só, já temos consequências no campo da economia desse conflito todo, tá? E elas estão aqui na capa do Valor Econômico da edição de hoje. Tá aí, olha, disparada do petróleo pressiona títulos do Tesouro dos Estados Unidos e nubla, coloca nuvens, né, no cenário para o Fed, que é o Banco Central Americano. O que diz a matéria? O aumento das tensões geopolíticas com o conflito entre Israel e Irã desde a noite da quinta-feira e sexta-feira, madrugada de sexta, pelo horário do Oriente Médio, chacoalhou os mercados globais e provocou um movimento ambíguo do comportamento das treasuries, que são os títulos do Tesouro Americano. Se em um primeiro momento a busca por segurança levou à queda dos rendimentos dos papéis, logo depois prevaleceu uma visão de que a inflação poderá ser ainda mais alta lá na frente. No fim, os juros americanos subiram em todos os vencimentos na sexta-feira. E os mercados lá abrem mais tarde, nós ainda não sabemos como é que vai ser o início do comportamento, né? Mas daqui a pouco a Débora Maganha, às 11 horas, vai atualizar para a gente essa repercussão econômica do conflito na nossa vida, né, na nossa vida aqui comezinha. A matéria continua dizendo o seguinte: a escalada bélica no Oriente Médio vem em um momento no qual o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, luta contra as pressões inflacionárias e coloca sobre a mesa um desafio adicional às vésperas da reunião de política monetária marcada para quarta-feira. É o Copom deles lá, se reúne quarta-feira. Na semana passada, por alguns momentos, o mercado praticamente se desfez de todo o prêmio de inflação exigido pelos investidores. A leitura benigna dos dados de preço ao consumidor e ao produtor referentes a maio provocou um alívio no mercado da inflação implícita, que é extraída de preços de ativos. Na quinta-feira, essa inflação implícita, conhecido como 5Y, 5Y, considera um período de 5 anos, nos Estados Unidos chegou a 2,2%, um nível muito próximo da meta de inflação do Fed, que é de 2%. Na sexta-feira, o indicador subiu para 2,25%, depois do choque nos preços do petróleo. Então, está acontecendo, né? Petróleo é a principal commodity que complica ali, tem naquele enclave ali,
São 70% do petróleo do mundo que são produzidos, tá? E quase tudo passa por um estreito pequenininho, que é o Estreito de Hormuz, bem ao alcance das armas dos dois lados, tá? Então pode sim haver um embargo no tráfico de petroleiros, a situação é muito insegura e isso vai acabar repercutindo aqui no preço do petróleo. E subir o petróleo, sobe tudo, sobe química fina, sobe frete, sobe o custo das mercadorias, sobe tudo, vai ser muito ruim para o mundo, né? Então vamos ficar atentos aí aos mercados de hoje, porque eles estão falando, né? Vamos passar agora para um assunto interno. Só que antes eu quero contar para vocês que nós tivemos uma aula magna espetacular sobre o caos instaurado nas relações políticas e sociais por um projeto da extrema-direita que se apropriou dos mecanismos, né? Se apropriou dos meios para provocar isso e, ao infundir o caos, conseguiu crescer no mundo e muito, espalhando fake news, porque essa é a técnica. A aula foi essa que está aqui do meu lado. Cadê, Alex? Mostra para nós. Semente do Caos. Foi o professor João César de Castro Rocha que fez a aula, apoiado pelo Eduardo Moreira. Gente, foi um espetáculo. Eu separei até um trecho para vocês, porque hoje tem um replay, e eu já vou dizer para você como é que você faz para assistir tudo, tá? Vale super a pena, tá? Vale a pena. O professor João César é um homem absolutamente brilhante, e ele é talvez o maior estudioso brasileiro hoje dessa digamos assim, dessa sistemática, né, do método de ação da extrema-direita no Brasil, que hoje é sinônimo de bolsonarismo. Mas vamos ver um trechinho da aula em que o professor vai identificar para nós qual é o papel que cabe a cada um dos elementos que compõem essa grande engrenagem de comunicação, né, que inclui redes sociais, perfis do YouTube, mensageiros como WhatsApp, Telegram e tudo mais. Então vamos ouvir um trechinho da aula de ontem com o professor que deu tanto de si para que a gente possa entender direitinho por que o caos é o projeto da extrema-direita. Roda, Alex, por favor. A respiração artificial de centenas de milhares de pessoas neste país, incluindo políticos como o clã Bolsonaro. Então, já temos dois elementos: correntes de WhatsApp, redes sociais. Acrescentemos um terceiro: aplicativos, como, por exemplo, Discord, Telegram, ou aplicativos como o Mano, que por muito tempo era um aplicativo que teve como garoto propaganda Flávio Bolsonaro. Ou, para quem tiver algum momento de melancolia ou de nostalgia, se quiser pensar que o mundo pode ser melhor, vá no Facebook e entre na TV Bolsonaro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, notícias do clã Bolsonaro, com destaque, claro, para Jair Messias Bolsonaro. 3 elementos: correntes de WhatsApp, redes sociais, aplicativos. 4º elemento: o elemento que é o verdadeiro porto, que é o elemento de concentração da radicalização no mundo inteiro e, portanto, no Brasil. Um sistema integrado de canais de YouTube. O YouTube no mundo inteiro é o principal veículo de radicalização política e, portanto, o principal veículo de difusão da extrema-direita. Esses 4 elementos reunidos já é um ecossistema absolutamente assustador. Canais de WhatsApp, redes sociais, aplicativos, canais de YouTube. E é assustador porque ele se retroalimenta. Um vídeo de YouTube vira corte para a rede social, que vira corte para o WhatsApp. Uma notícia do aplicativo se desdobra numa matéria do YouTube, que vira corte mais uma vez para o WhatsApp, que por sua vez é utilizado nas redes sociais. O sistema se retroalimenta. Mais do que isso, o sistema se retroalimenta e é uma máquina de monetização em todos os níveis. O YouTube e as redes sociais são máquinas poderosíssimas de monetização. E para as plataformas, quanto mais radical, quanto mais virulento, quanto mais violento, quanto mais agressivo o discurso, mais atenção captura. Quanto mais atenção captura, mais dinheiro produz. Há, portanto, uma afinidade estrutural profunda entre a radicalização da extrema-direita e a monetização das plataformas. Pois é, esse é só um trechinho para você ficar com bastante água na boca, gente, olha. E hoje à noite nós vamos ter aqui um outro evento para você que não teve como assistir ontem, que quis, esqueceu, perdeu o horário. Aliás, é amanhã, né? É amanhã, terça-feira. O replay é amanhã, terça-feira. Então, amanhã, não hoje, amanhã, terça-feira, nós vamos ter a reexibição, o replay, como a gente chama aqui no ICL, a reprise, aliás, de A Semente do Caos, a reprise, tá? Replay é outra coisa. Depois eu explico para vocês. Mas vamos lá, olha só. Como é que você vai fazer para assistir? Bota aqui a tarjinha para gente, Alex, por favor.
Cadê o nosso banner aqui? Tá aqui, ó. despertaicl.com.br, você vai aqui, pega lá seu convite e pode assistir amanhã a Semente do Caos, a aula magna espetacular do professor. E olha, gente, é uma oportunidade rara, porque ele tem uma didática tão boa que o assunto, que é complicadíssimo, fica absolutamente inteligível, tá? Então não perca, vai lá, despertaicl.com.br, pega logo o seu ingresso e já marca na sua agenda aí para amanhã você não perder de novo, tá? Porque foi muito bom, foi muito elogiado e a audiência foi maravilhosa. Não deixe de assistir, é de graça, é para todo mundo, nem precisa ser apoiador do ICL, tá? É para que a gente ponha na cabeça como é que a gente vai enfrentar esse ambiente de caos, projeto da extrema-direita para infernizar a nossa vida enquanto manipula as nossas expectativas de poder, tá bom? Vamos continuar falando agora, gente. Vamos lá. Tem muito assunto ainda para o programa de hoje. Tem pouco tempo, porque já faltam só 15 minutos para terminar. Quero mostrar para vocês um dado super significativo que também é destaque no nosso portal do ICL, que é o envelhecimento da população, né? A população está ficando velhinha e eu olho para mim mesmo como retrato pronto e acabado dessa situação. Eu aqui ficando não, idoso já, plaquinha de idoso no carro e tudo mais. Mas vamos lá. Como deveremos ser 2 bilhões de pessoas até 2050. E isso, segundo os prognósticos aí que estão em voga, vai aumentar os casos de violência. Essa perspectiva, quem está trazendo é a própria Organização das Nações Unidas, tá? Aqui no intertítulo, a matéria fala que até 2030 o número de idosos deve subir 38%, saltando para 1,4 bilhão de pessoas no mundo. Vamos lá? Matéria também do Brasil de Fato, que o nosso site reproduz para você. Até 2050, 1 em cada 6 pessoas terá 65 anos ou mais, com um total de 2 bilhões de cidadãos nessa faixa etária. Atualmente, 1 em cada 6 acima de 60 sofreu algum tipo de abuso no último ano. Olha que absurdo. Uma pessoa com mais de 65 anos em cada 6 foi abusada, sofreu violência, sofreu algum insulto. Isso ao longo só do último ano, né? Se a estatística for mantida, em 5 anos, portanto, 6 anos, todos os idosos vão ser, de alguma forma, enxovalhados ou sofrer alguma ação de violência. Os números foram divulgados pela Organização das Nações Unidas neste domingo, que era o Dia Mundial de Conscientização sobre Violência a Idosos. A tendência, segundo a ONU, é essa violência aumentar, uma vez que em muitos países a população está ficando mais velha e o abuso contra pessoas idosas pode causar lesões físicas graves e consequências psicológicas a longo prazo. Até 2030, o número de idosos deve subir 38%, saltando para 1,4 bilhão no mundo, até 2030. Tá aí, né? Faltam 5 anos para isso. A quantidade de pessoas acima de 60 anos deve superar a de jovens no globo terrestre. As Nações Unidas reiteram contribuição de idosos para a paz, o desenvolvimento e a proteção do planeta. Esse aumento será maior e mais rápido, sabe onde? Nos países em desenvolvimento, reconhecendo que é preciso dar maior atenção aos desafios específicos que afetam os idosos, inclusive na área dos direitos humanos. Vou contar uma historinha aqui para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha muita vontade de conhecer o lugar lá da Itália, de onde saiu o meu avô, que veio para o Brasil trabalhar aqui, né, substituir a mão de obra escrava, porque é para isso que o governo brasileiro importou essa mão de obra logo depois da proclamação da República. Meu avô veio no navio e eu um dia fui conhecer a cidadezinha dele, chamada Coletorto, lá na Itália. E fiquei muito impressionado, porque só tinha velhinho na rua, não tinha ninguém jovem, de meia idade, nada. Eu fiquei muito mal impressionado com aquilo. E chamei um senhor lá, eles falam um dialeto lá difícil de entender demais, mas consegui me comunicar com ele e falei, escuta, mas cadê as pessoas jovens? Ele falou, não, tem muito pouco jovem aqui. Eu falei, e criança? Não tem criança na cidade? Ele falou, não, as escolas estão até fechando por falta de alunos. A criança mais nova, quando eu fui a essa cidade, tinha 15 anos de idade. Quer dizer, ninguém nasceu nos últimos 15 anos. A população vai morrendo e não há substituto. Assim como quando a população fica velhinha e se aposenta, não há substituto para a sua mão de obra, né? E é por isso, né, que alguns grotões da Itália são tão favoráveis a imigrantes, porque eles trabalham pelos idosos. Aliás, eles têm uma importância fundamental no custeio da Previdência Social. Esses que a Itália hoje deplora, né? É preciso lembrar aqui que a Itália, inclusive, mudou a legislação
para obtenção do reconhecimento da cidadania italiana no mês passado. Mudou a regra lá e agora só até avô, quem é bisneto de italiano, não vai mais conseguir tirar a sua cidadania italiana, né? Então nós estamos falando de um mundo em que o planeta vai ficar muito mais parecido com a cidadezinha do Coletorto do que a gente pode supor, e muito mais rapidamente, né? Onde criança será uma raridade, trabalhadores de idade produtiva também será uma raridade e haverá um exército de pessoas que já trabalhou com uma longevidade cada vez maior consumindo recursos do Estado, o que traz, né, sempre um alerta para a gente, né? E coloca em questão até mesmo qual é o papel que o Estado de bem-estar social tem. Na Europa eles estão às turras lá. E logo, logo essa realidade vai se apresentar aqui. Hoje mesmo, toda vez que você ouvir falar em reforma da Previdência, é uma referência direta a esse problema que está lá, né, no segundo plano dessa cena que a gente vislumbra aí no horizonte para os próximos anos. Mas nós estamos falando aqui de abuso, né? E aí a população fica com raiva dos idosos. Os idosos dependem de cuidado. Eles que cuidaram dos filhos, dos netos, quando precisam de cuidados, não têm. E aí acontece isso que está aqui na matéria do ICL. Abuso financeiro, abuso psicológico e abuso sexual. Uma outra preocupação é o preconceito com pessoas mais velhas. O etarismo afeta a forma de pensar e agir, impõe barreiras ao desenvolvimento e tem profundas consequências negativas para a saúde e para o bem-estar dos idosos. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde divulgou resultados de mais de 50 estudos conduzidos em 28 países de várias regiões. A agência lembra que apenas 1 em 24 casos de idosos é relatado às autoridades por causa do medo provocado por essas denúncias. Ou seja, de cada 100 pessoas que são abusadas por pessoas que exploram, maltratam velhinhos, só 4 é que chegam ao conhecimento das autoridades policiais. Por quê? Porque, né, pouquíssimas vozes vão se levantar em defesa dos velhinhos que estão sendo abusados, que muitas vezes já não tem mais laço com família, nem nada disso. E a matéria conclui aqui que o levantamento mostrou que os idosos estavam expostos a abusos psicológicos em 11,6% dos casos, ou seja, de cada 8, um deles sofria abuso psicológico, seguido por abuso financeiro, negligência, abuso físico e até abuso sexual. Estima-se que até 2050 haverá 320 milhões de idosos sofrendo violências e abuso. Olha que coisa tétrica, hein? O Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência Idosa foi aprovado pela Assembleia da ONU em 2011. Então temos aí um mundo que envelhece, colocando para a gente, né, o desafio de substituir os mais jovens na produção, porque não existem mais jovens, né? E, ao mesmo tempo, aumentando aí o número de velhinhos que vêm sendo molestados por causa de algozes que abusam, né, dos parentes por causa de dinheiro, por causa dos cuidados que exigem e tudo mais, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em como é que foi lá nos Estados Unidos, já são 7h53. Olha, nós tivemos lá dois fatos, na verdade foram 3, né? Foram 3. O primeiro dos fatos foi o seguinte: assassinaram uma deputada democrata e o marido. Um louco foi preso e, enfim, ainda não se sabe o que levou a matar, mas havia alvos de várias outras espécies aí entre os objetivos desse ataque, né? E conseguiram prender esse assassino maluco lá de Minnesota. Está aqui na manchete, olha, suspeito de ataques em Minnesota é preso e a caçada humana com isso se encerra, né? É um sujeito de 57 anos de idade. E a matéria diz que o homem suspeito de assassinar a deputada estadual de Minnesota e atirar em um outro parlamentar foi preso, disseram as autoridades, foi acusado de homicídio de 2º grau, né? É engraçado porque esse cara não tem cara de louco, tá? Não tem cara de maluco. E está preso, né? Então agora a gente vai ter pelo menos como saber o que leva uma pessoa a fazer um ato de insanidade desses aí. Bom, com relação ao noticiário da guerra, nós já falamos sobre isso lá no comecinho, mas Israel e Irã têm cantado vitórias aí, né? Sempre dizendo aqui, olha, essa outra manchete do New York Times. Israel afirma ter atacado a sede de uma poderosa unidade. Aliás, deixa eu ver se é o Washington Post, não, é o New York Times mesmo. O Washington dizendo aqui para nós, né? Israel dizendo aqui para nós que atacou uma sede
de mais uma unidade militar iraniana. E os ataques, os objetivos desses ataques têm sido cumpridos sem muita dificuldade pela aviação de Israel, né? Fica aqui a pergunta, onde é que está a artilharia antiaérea que era tão decantada do Irã? Parece que não existia, né? Parece que não existia. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, de novo, essa brincadeira acontece assim, olha, Israel ataca, o Irã responde. Aí Israel responde, né, numa réplica militar e a tréplica vem do Irã. Então nós temos visto esse balé acontecer mais ou menos a cada 12 horas, né? E só que gera tensão o dia inteiro, né? Tá aqui, olha, na manchete do Washington Post, Israel e Irã trocam ataques pesados pelo quarto dia, com ataques se expandindo, né? A guerra vai ficando cada dia que passa mais pesada. Aqui às 6h40 da manhã, olha só, já falava aqui sobre a reunião do G7 que acontecerá no Canadá, né? E fica aqui também, começam a acontecer as primeiras manifestações de países que, vendo essa interferência direta, né, de uma nação em outra, começam a repensar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês e eu quero que vocês me digam o que vocês pensam. Eu sou um pacifista, tá? Então eu sou contra o uso de armas nucleares. Mas o mundo não é pacifista. E o respeito dessas nações guerreiras só acontece quando há a presença de alguma força, algum país que domina a tecnologia nuclear e já tem bombas. A gente tem visto, olha, Coreia do Norte é assim, Coreia do Norte insulta os Estados Unidos, sacaneia todo mundo, sacaneia a Coreia do Sul e tudo mais, e ninguém mexe com ela. Por quê? Porque o Kim Jong-un tem essas ogivas lá, entendeu? E tem os mísseis também para levá-las até onde ele quiser, né? Os Estados Unidos, Israel, por exemplo, Israel não é signatário do Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? O Irã foi obrigado a assinar, mas já voltou atrás daquilo. Então, assim, nós temos várias e várias potências nucleares mundiais que se impõem pelo respeito. E eu queria saber a sua opinião. Por favor, escreva aí na área de chat. Vocês acham que o Brasil tem que continuar respeitando esse Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares? Ele foi assinado durante o governo Collor, que fechou um poço, que seria um poço de teste de ogivas nucleares na Serra do Cachimbo, né? E o Brasil tinha um programa nuclear paralelo que corria ali ao lado do programa oficial de construção das centrífugas que depois vão produzir combustível para alimentar as usinas nucleares de Angra dos Reis, né? Mas, enfim, o Brasil vem desde os anos 70 perseguindo, por exemplo, um motor nuclear de submarino que até hoje não aconteceu, né? Até hoje não aconteceu. O Brasil também não conseguiu desenvolver tecnologia de mísseis balísticos. Houve um acidente, muitos anos atrás, se eu não me engano, na década de 90, lá na base aérea de Alcântara, e dizimou praticamente toda a massa crítica brasileira que estava empenhada em fazer foguetes, em tese, veículos lançadores de satélites, né? Mas o Brasil não desenvolveu isso. Você acha que está na hora de rever essas coisas? Vocês acham que o Brasil ter uma bomba atômica seria, de alguma forma, vantajoso para o país? Quero saber a sua opinião. Eu sei que o assunto é complicado, que é polêmico, mas você tem toda a chance de manifestar a sua opinião com liberdade aqui na nossa área de chat, tá bom? E é isso, gente. Olha, ainda só para aproveitar esse minutinho final aqui, lá na Argentina, nós temos lá uma situação de polarização por causa da prisão iminente da Cristina Kirchner. Isso já vai dar uma certa confusão hoje. Deixa eu colocar aqui na página do Clarim, porque está aqui, olha, a Justiça não quer que o lugar de detenção da Cristina Kirchner se converta em um bunker político, ou seja, num centro de romaria, que fatalmente vai acontecer. Ela deve se entregar na quarta-feira e os juízes já admitem que ela pode cumprir, sim, prisão domiciliar. E aí a casa onde ela mora viraria um centro de peregrinação, que é tudo que a Justiça argentina não quer, né, porque é uma justiça, inclusive, refratária aos movimentos da Cristina Kirchner. Ela mesma tem denunciado a justiça como se fosse, se a corte que a condenou fosse uma corte de aderidos, né, ao antirrusticialismo, ao antiperonismo, que ela diz representar. Portanto, ela se entrega na quarta, deve cumprir prisão domiciliar em casa. Os argentinos estão mobilizados e provavelmente vão transformar, sim, a casa dela num centro de romaria, que é tudo que a justiça não quer. Dito isso, quero dar bom dia para vocês, desejar boa semana, lembrar aqui uma vez mais da aula magna, que é amanhã, não perca, tá? Se você não viu no domingo, vá assistir, tá?
iclnoticias.com.br. Só ir lá e fazer sua inscrição, pegar seu convite para assistir a Semente do Caos. Excelente aula magna, feita pelo professor João César de Castro Rocha, tá bom? Boa semana para vocês, gente. Semana que vai ser curta. Eu encontro vocês aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau, obrigado pela audiência. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-la. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir.